Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química, né? Recapitulando a nossa última aula, a gente estudou um pouco sobre reações químicas, né? O que é uma reação química, que basicamente é uma mistura de substâncias para formar uma outra. Vimos que o que se mistura chamamos de reagente, o que se forma chamamos de produto, tá? A gente viu algumas características, algumas formações, alguns tipos de reações químicas. E na aula de hoje, pessoal, eu quero focar com vocês sobre balanceamento de equações químicas. Professor, o que seria isso? Vamos ver aqui. Basicamente, pessoal, a gente vai ter uma reação química, certo? Onde eu tenho reagentes e produtos. Vamos realizar o balanceamento de equações quando o número de moléculas nos reagentes forem diferentes do número de moléculas dos produtos. Olha isso aqui. Isso aqui eu tenho um exemplo de reação balanceadas, onde eu tenho um átomo de carbono, CO, e dois átomos de oxigênio. Então aqui eu tenho um carbono e dois oxigênios. Se eu for analisar o produto, formando aqui, eu vou ter o que? O CO2. Vamos analisar quantos átomos eu tenho aqui nos produtos. Eu continuo tendo um carbono e dois oxigênios. Então note que eu não tive perca. Tudo que era reagente virou produto. Então eu digo que tenho uma equação balanceada. Agora vamos ver o que? Note que o lado da balança está igual dos dois lados. Quando eu tenho uma equação desbalanceada, eu tenho números diferentes nos reagentes, nos produtos. Olhem aqui os reagentes. Ó. Eu tenho 2 hidrogênio, H2, e eu tenho 2 oxigênio. Se eu juntar 2 hidrogênio e 2 oxigênio, eu vou formar o quê? Uma molécula de água, H2O. Mas por que isso aqui está desbalanceado? Porque se eu for analisar aqui no produto, eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Está faltando o quê? Uma molécula de oxigênio. O que foi que aconteceu? Se perdeu no meio da reação. Então, quando isso acontece, o número de reagentes, de átomos e moléculas, é diferente ao número de reagentes e moléculas do produto. Mas, para que isso fique na balança ali tudo igual, eu tenho que realizar o chamado balanceamento de equações, tá? Para que eu possa igualar o número de átomos no reagente e o número de átomos no produto. Agora, a partir de agora eu vou ensinar vocês como fazer esse balanceamento. Bom, espero que todos tenham entendido o que é uma equação balanceada e o que é uma equação não balanceada. Agora vamos aprender a balancear uma equação. Vamos ver aqui um exemplo. Então note aqui o exemplo. Ó. Eu tenho o que no reagente? C3, ou seja, eu tenho 3 carbono, 8 hidrogênio e 2 oxigênio. Vamos lá nos produtos. Um carbono, ou seja, está faltando 2 carbonos, se perdeu no meio da reação química. Um carbono, 2 oxigênio, 2 hidrogênio e um oxigênio aqui. Tá? Então a gente já pode ver que essa equação está desbalanceada. Como a gente faz para balancear? Tem um passo a passo. O primeiro passo é identificar o elemento que aparece só uma vez primeiro. Então a gente vai começar a balancear pelo elemento que aparece apenas uma vez em cada parte. Então vamos aqui, ó. Desse lado do reagente, o carbono aparece só uma vez, o hidrogênio também e o oxigênio também. Só que do outro lado, o oxigênio aparece 2 vezes. Então não vamos começar pelo oxigênio. Então eu tenho o carbono aparece só uma vez aqui e o oxigênio também. Então eu tenho essas duas opções para começar. Só que aí entra o segundo passo. A gente vai começar pelo elemento que aparece o maior número de índices, ou seja, o maior número de átomos. O carbono aqui eu só tenho 3 e o hidrogênio eu tenho 8. Então eu vou começar por quem? Quem é que tem mais átomos? O hidrogênio. Então pronto. Definir a ordem do meu balanceamento. Eu vou começar pelo hidrogênio, depois pelo carbono e depois pelo oxigênio. É importante que você faça essa ordem, tá? Então vamos lá. Primeiro eu escolho o elemento que aparece apenas uma vez. Se caso tenha 2 elementos, como aqui tinha, o carbono e o hidrogênio, eu vou escolher o que tem maior número de átomos. No caso aqui era o hidrogênio, então eu defini minha ordem. Vou começar pelo hidrogênio, depois pelo carbono, depois pelo oxigênio. Agora sim vamos começar nosso balanceamento. Então vamos aqui. O balanceamento é feito para igualar os índices, ou seja, o número de átomos.
Então vamos lá. Se nos reagentes eu tenho 8 hidrogênio, nos produtos eu só tenho 2, eu tenho que fazer com que nos produtos apareça 8. O que é que eu faço? Eu coloco aqui o 4 na frente do hidrogênio. Por quê? Porque quando eu pegar aqui, ó, o número de átomos e multiplicar por esse número que está aqui na frente, 2 vezes 4, 8. Então, nos produtos agora eu tenho 8 hidrogênio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Escolher um número que, colocando multiplicado pelo índice, né, o número de átomos que eu já tenho, iguale com o número dos reagentes. Então, professor, por que você não colocou um 5? Porque quando eu multiplicar 2 vezes 5 dá 10. Eu não preciso de 10, eu preciso apenas de 8. Porque eu tenho 8 hidrogênios no reagente. Então, beleza. Já balanceei o hidrogênio. Então, aqui eu tenho 8 hidrogênios no reagente e 8 nos produtos. Terminou? Não. Balanceamos os hidrogênios. Agora vamos para os carbonos, respeitando a ordem. No carbono, eu tenho 3 carbonos nos reagentes. Lá nos produtos, eu tenho quanto? Só tenho 1. Então eu tenho que fazer aparecer 3 carbonos. Como aqui embaixo eu não tenho um número, é como se fosse 1, do lado dele eu vou colocar 3. Por quê? 1 vezes 3, 3. Então apareceu 3 carbonos. Então, carbono balanceado. 3 reagentes no carbono e 3 reagentes nos produtos. É isso, pessoal. Eu vou colocando números para que eu possa igualar o número de átomos no reagente e o número de átomos nos produtos. Então, hidrogênio balanceado e carbono balanceado. Agora vamos para os oxigênio. Então vamos lá. Aqui no oxigênio eu tenho nos reagentes 2 oxigênio e nos produtos eu tenho quanto? Agora note. O oxigênio está junto aqui com o carbono, correto? Então o número que eu coloquei aqui na frente do carbono também vai multiplicar o oxigênio. Então vamos aqui. Nessa primeira parte eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênio. Aqui nessa outra parte dos produtos. Aqui é como se fosse 1, né, no oxigênio, mas eu tenho 4 na frente. 1 vezes 4, 4. Então aqui eu tenho 6 mais 4, 10. Então eu tenho 10 oxigênios nos produtos. Então eu tenho que fazer aparecer 10 oxigênios no reagente. Nos reagentes eu só tenho esses 2 oxigênios. Qual o número que eu tenho que botar aqui na frente desse oxigênio, que quando eu multiplico por 2 dá 10? O 5. Então aqui eu coloco 5, 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. Então agora eu tenho 10 oxigênios no reagente e 10 oxigênios no produto. Então agora basta eu escrever agora a equação balanceada. Eu coloquei o 5 na frente do oxigênio, coloquei o 3 aqui na frente do carbono e o 4 na frente do oxigênio, do hidrogênio. Então esta é a nova equação balanceadas, onde eu tenho o mesmo número de reagentes, de átomos do reagente, o mesmo número de átomos no produtos. Então, note que não é difícil, não tem contas difíceis, basta atenção, seguir o passo a passo, que eu dei agora nessa aula, e tentar igualar o número de átomos no reagente e produto. Professor, como é que eu vou fazer o checklist final? Faz o checklist final. O número de carbonos que eu tenho no reagente tem que ser igual ao dos produtos. Aqui eu tenho 3, então no produto aqui eu tenho 1 vezes 3, também tenho 3 carbonos. Do hidrogênio, nos reagentes eu tenho 8. Vamos lá no produto, 2 vezes 4, 8. Então, hidrogênio balanceado. E nos oxigênio, 2 vezes 5, 10. 10 oxigênio no reagente. Vamos lá para os produtos. 2 vezes 3, 6. E aqui na outra, 1 vezes 4, 4. 6 vezes 6 mais 4, 10. Pronto, terminou. Então veja que é. Só que a gente vai praticar muito isso. É fácil, mas exige muita prática. Vai ter uma atividade agora para vocês balancear algumas equações. E nas outras aulas também a gente vai continuar esse assunto, resolvendo algumas questões com vocês. Tá bom? Então a partir de agora tentem fazer o balanceamento aí de algumas equações que eu vou passar para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais.